Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui para deixar mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Rosa, tenho 47 anos, sou casada, tenho 3 filhos, o meu caçula tem 20 anos. Então assim, pessoal, para quem não sabe da minha história, eu fui diagnosticada ano passado, no mês de março, com a esclerose sistêmica, uma doença autoimune rara que ataca todo o sistema do corpo. Então essa doença, ela tem sintomas de várias doenças autoimunes. É como se fosse uma mistura de doenças autoimunes juntas, pela sistêmica. Então ela mexe com todo o sistema do corpo, podendo atingir tanto a pele, quanto por dentro também. Sangue, veias, tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês que com tudo isso, hoje eu posso dizer para vocês que eu não tenho nenhum pouco de medo, porque hoje eu consigo entender melhor o processo. Eu descobri que essa doença, ela pode ser ativada, gente. Então assim, ela não é uma doença que foi gerada pelo sistema, pelos estresse. Ela pode ser ativada com estresse. Mas uma coisa eu fui buscar origens na minha família, fui buscar, descobrir o porquê que eu fiquei, né, eu tive esse diagnóstico. Então assim, eu descobri que os meus pais e alguns dos meus antepassados, né, como os pais deles, também tiveram doença autoimune, tanto pela parte de pai, tanto pela parte de mãe. Então assim, eu fui premiada, né, e vim com essa doença rara, né, aconteceu. Eu sou muito grata a Deus, gente. Olha, eu sou tão grata a esse Deus maravilhoso, porque Ele não permitiu que essa doença aparecesse em mim quando eu ainda estava com meus filhos pequenos, quando a minha mãe precisou de mim, quando meus familiares, né, em alguns momentos precisaram de mim, eu tive forte, eu tive ali ativa, graças a Deus. Então assim, eu só tenho gratidão a Deus. Então eu creio que é um processo que eu estou passando, como eu já tenho falado, é um processo um pouco às vezes doloroso, mas eu sou muito grata a Deus, porque até aqui Ele tem me sustentado. Se eu estou aqui, gente, é porque a mão de Deus me sustentou. Então hoje eu quero, né, falar um pouquinho sobre a minha história e vou, assim, em palavras rápidas, eu vou dizer para vocês, porque o vídeo, né, para não ficar muito longo, mas desde muito novinha, eu tenho passado por situações bem difíceis, bem delicadas. Fiquei viúva aos 21 anos, com 2 crianças, com 2 meninas, né, pequena. A mais velha tinha 3 aninhos. Então, assim, eu passei por processos bem delicados, bem difíceis, mas eu sou grata a Deus que em tudo o Senhor me sustentou. Mas, como eu disse, fiquei viúva, gente, mas eu já estou casada. Já há 22 anos já estou casada novamente. E o Senhor preparou o esposo para mim. Eu orava muito, pedia, e o Senhor preparou o esposo para mim. Então, assim, eu só tenho gratidão a Deus, né? Eu agradeço a Deus porque Ele não permitiu que essa doença viesse quando meus filhos ainda eram pequenos, quando a minha mãe precisou de mim, quando a minha mãe esteve, né, em crise também da artrite reumatoide. Então, assim, graças a Deus eu pude ajudar ela, né? Eu, juntamente com minhas irmãs, com meus irmãos, nós ajudamos a nossa mãe. E agora eu estou passando por esse processo. E foi difícil no começo, né, eu entender, porque assim, não é fácil, né, você tá bem, de repente, eu sempre fiz meus exames de rotina todos os anos, todos os meses de fevereiro eu sempre deixei para fazer todos os exames de rotina, ginecológico, tudo, eu já aproveitava e fazia tudo. E esse ano passado eu fiz também, não deu nada, só que aí quando foi no mês de março começou a aparecer os sintomas. Como eu já disse nos outros vídeos, os sintomas primeiramente foram inchaços nos meus pés, inchava muito. E como eu tinha ido para a Bahia, eu moro em São Paulo hoje, tinha ido para a Bahia, eu achei que era por conta do calor, né, extremo, que a Bahia é bem quente. Mas aí eu vi que aqueles inchaços eram um inchaço duro, começaram a ficar, primeiro começou um inchaço normal, depois começou a ficar um inchaço duro, a pele endurecida. E aí eu fui indo, comecei a passar pelo médico, como eu falei, fiz exame de coração, de rim, não deu nada, não acusou nada, meu coração estava bom, meu rim também. Mas aí, depois eu fui fazendo outros exames, até que eu descobri, né, a esclerose sistêmica. E hoje eu estou lutando contra essa doença. Na realidade, eu estou lutando mais aprendendo, né, como lidar com ela. Porque, assim, eu sei que ela se alimenta de estresse, e assim, o que ataca, o frio, o calor extremo, tudo no extremo ataca ela. Então assim, gente, essa doença ela veio, não foi provocada, né? Não foi uma doença que eu busquei. Eu sempre fui uma pessoa que fiz exercício, sempre mantive minha alimentação boa, com os meus filhos também. Então assim, eu não tinha
lógica de estar com essa doença. E eu comecei a procurar as origens, aí fui ver que meus pais realmente, né, têm a doença autoimune, meus antepassados também tiveram. E aí eu também, desde novinha, sempre passei por muitas dificuldades, né? E aí isso tudo veio acarretando, né? E assim, você tem filhos, você acaba, né, passando pelo processo da adolescência dos filhos. E é isso, por aí, né? Sempre tem algumas coisas que pode estar nos afetando. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês, deixar uma palavra que está ali no livro de Eclesiastes 3, que diz assim: para tudo há um tempo, né? Para tudo há um propósito debaixo da terra. Então, assim, eu creio que eu estou passando por um processo, é um propósito de Deus. Eu sei que logo eu vou poder contar a minha vitória. E eu já estou tendo algumas melhoras. Eu tive uma crise, né, nessa semana passada, porque eu passei por um momento de estresse, né, que eu não estava esperando, mas isso pode acontecer, como eu falei no outro vídeo anterior. E o que eu quero dizer com isso, gente, que nós temos que fazer, né, se a vida te der um limão, faça uma limonada, entendeu? Então, assim, nós temos que fazer essa dificuldade, transformar elas em coisas boas. E eu resolvi fazer isso. Eu estou transformando as dificuldades que apareceram para mim em coisas boas. Porque está escrito também, a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fala algumas coisas, fala todas as coisas. Então, tudo que vem para mim prejudicar acaba me abençoando. E é assim com todos aqueles que amam a Deus. E hoje eu quero, né, dizer para vocês que eu passei por uma crise bem complicadinha esses dias. Primeiro foi o meu psicológico, ficou um pouco abalado, fiquei muito triste, desanimada, não tinha vontade para nada, mas eu nunca me entreguei, gente. Por mais que eu não tinha vontade, eu acabo fazendo, entendeu? Aquilo que está ao meu alcance, eu não tiro o sorriso do meu rosto. Se eu tenho que chorar, eu vou pro meu cantinho e choro, que é normal. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que não desanime. Não é porque chegou uma situação difícil para a sua vida, né, que você recebeu um não, você teve portas fechadas, que isso quer dizer que chegou o fim. Muitas vezes as portas fechadas é Deus mudando o seu itinerário, é Deus mudando o destino da sua vida. Então, assim, eu aprendi a usar as coisas ao meu favor. E é o que eu estou fazendo. Então, assim, mais pra frente eu vou falar para vocês um pouco mais do que essa situação que eu passei, né, veio me beneficiar, porque tudo me beneficia, né? Tudo beneficia os servos do Senhor. Então, assim, eu sou grata a Deus por tudo, pelo momento que eu estou vivendo. Ontem eu fiquei, né, de cama o dia todo, meu corpo muito arriado, também estava frio em São Paulo. Então, assim, como eu tenho nessa questão do fenômeno de Renault também, que as mãos ficam roxas com frio, então eu preferi ficar mais quietinha dentro de casa, não fui fazer exercício nem nada. Hoje já estou indo para academia novamente. E com fé em Deus, não vou deixar mais que essa situação venha me abalar, porque eu já tomei uma decisão sobre toda a situação que se levantou, né, na minha vida, e eu sei que tudo é para o meu bem. Às vezes a gente não entende, né? O pai amoroso, ele às vezes precisa dar um não pra gente. E eu creio que o que está acontecendo no momento da minha vida é o não de Deus. E eu aceito com todo amor, com todo carinho, porque ele é o meu pai. Ele sabe o que é melhor para mim. E hoje eu só tenho gratidão, gente, gratidão mesmo. Eu já falei um pouquinho hoje da minha história, né, para vocês ficarem sabendo, e dizer que vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena abrir mão do seu eu, vale a pena você dizer não para esse mundo, dizer não para as coisas da carne, porque tudo que a carne deseja é passageiro, mas o que vem do céu, isso nunca vai passar. É uma alegria tão grande, gente, que nos invade, sabe? Eu tô aqui transbordando, porque realmente eu tive essa alegria do Espírito Santo dentro de mim. Eu orei essa madrugada e foi muito bom, fui dormir em paz. E o Senhor vem falado dentro de mim, entendeu? E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês que nada melhor que um dia após o outro. Ontem eu estava toda tristinha e hoje eu estou toda animada, feliz, indo fazer meus exercícios novamente, dizendo que Deus é bom na nossa vida. E Deus é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo e Ele só quer o melhor para nós. Então, que vocês também estejam sendo contagiados com essa alegria que o Senhor colocou no meu coração, e dizer que as coisas ruins vão passar. Em nome de Jesus. Estão passando já, como está passando na minha vida. Logo eu vou contar a vitória. E assim como tem acontecido comigo, eu creio que com vocês também não vai ser diferente. Aqueles que estão precisando dessa palavra, recebam em nome do Senhor Jesus. Porque tudo que é concordado na terra também é concordado no céu.
Beijo para todos, fiquem com Deus, até a próxima.